Revelado. Faxineira transforma reunião de 10 pessoas com entendimento incrível do sheik árabe. Era uma manhã radiante em São Paulo e Ana, uma faxineira de 35 anos, mal podia acreditar que estava prestes a entrar em uma sala onde a dinâmica do poder parecia tão distante de sua realidade. Com o coração pulsando de orgulho, ela pensava nos seus filhos, Lucas de 10 anos e Clara de 7, que ao acordar, acharam que a mamãe estava indo trabalhar, como sempre. Mas naquele dia, um convite inesperado a levou a uma reunião com o sheik árabe e empresários locais. Levava consigo a força de sua comunidade, sua luta diária e o amor que nutria por sua família. Ao cruzar a porta, Ana sentiu um frio na barriga. Ouvia as conversas em sussurros e notou os olhares desconfiados dos homens, todos vestindo ternos sob medida, com suas expressões de desdém e desinteresse. Para eles, Ana não passava de uma faxineira, uma invisível entre as sombras do mundo dos negócios. Contudo, dentro dela havia uma tempestade de emoções, um desejo feroz de ser ouvida. A reunião começou e o sheik, um homem de presença marcante, apresentou suas ambições de expandir seus negócios no Brasil. Contudo, os homens ao redor da mesa mostraram-se céticos, batendo a cabeça nas paredes do preconceito. O clima esquentava e Ana sentia a tensão crescer, como um corpo prestes a explodir. E então, o impulso brotou dentro de Ana e em um momento de coragem levantou a mão. Era sua chance. Olhando nos olhos desconfiados, ela começou a falar. Desculpem interromper, disse com firmeza, mas eu sou a voz de várias mulheres como eu. Mulheres que acordam todos os dias para trabalhar para garantir um futuro melhor para seus filhos. Seu coração batia acelerado, mas ela continuava, sua voz forte, estamos aqui, não para ser ignoradas, mas para mostrar que o amor e a dedicação são a verdadeira chave para o sucesso. Os risos sarcásticos ecoaram pela sala, mas o sheik a escutou atentamente, admirando seu fervor. Ana então falou sobre sua filha, Clara, que sonhava em ser médica e como cada criança da sua comunidade precisava ser apoiada para acreditar em seus sonhos. Com cada palavra, ela injetava esperança na sala, como se as paredes de descrença começassem a se desfazer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima na sala começou a mudar quando o sheik, confrontando os homens, pediu a eles que escutassem Ana. Ele desafiou a visão limitada deles, propondo um diálogo que incluísse as vozes das comunidades brasileiras. Mas a tensão ainda pairava no ar, até que um dos empresários, com ar de desprezo, levantou-se e desafiou Ana diretamente. E o que você sabe sobre negócios? Ele perguntou com um riso escarnecedor. Silêncio. Todos os olhares estavam sobre Ana. O que ela iria responder? Um desafio. Seria ela novamente desmerecida? Nesse momento, sua vida, seus filhos e toda sua comunidade estavam pendurados em suas palavras. A sala parecia girar, mas dentro dela, uma chama acendeu. Eu sei que o verdadeiro valor de um negócio está nas pessoas, Ana respondeu, sua voz agora clara e poderosa. E eu sou a voz de tantas que acreditam que podemos construir juntos um futuro melhor. E assim, a história de Ana estava apenas começando. Qual seria sua reação diante do desprezo? O que mais havia por vir? O empresário que desafiou Ana ergueu uma sobrancelha, surpreendido com a audácia dela. A sala, antes carregada de desprezo, agora vibrava com uma expectativa palpável. Os outros presentes pareciam ter esquecido momentaneamente seus impérios de negócios, hipnotizados pela autenticidade da faxineira que havia quebrado o protocolo. Ela sentia seu coração acelerar, mas ao mesmo tempo, uma serenidade invadia sua mente. Era hora de brilhar. Você fala de negócios como se fossem um jogo de tabuleiro, continuou Ana, revisitando a indiferença que enfrentará até então. Mas a verdade é que cada movimento afeta vidas. Existe uma comunidade aqui, digna de respeito e que pode contribuir de forma significativa se forem dadas as oportunidades certas. Suas palavras eram como flechas certeiras, atingindo o coração daqueles que antes a menosprezavam. Um murmúrio percorreu a sala. O sheik inclinou-se para a frente, interessado nas reações dos outros. Ele sabia que o Brasil estava repleto de talentos escondidos e compreendeu que Ana era uma dessas pérolas. Naquele momento a atmosfera mudava.
Aqueles homens abastados estavam começando a ver Ana não como uma faxineira, mas como uma porta-voz de mudanças que eles, talvez, nunca tivessem considerado antes. Mas o empresário que havia lançado o desafio não se renderia facilmente. Legal, você tem um ponto. Mas como exatamente você sugere que a nossa empresa se beneficie disso? Ele parecia desesperado por uma brecha, por um erro. Ana percebeu a intenção em seu olhar, mas não se deixou intimidar. Era a hora de ser incisiva. Imagine um programa de apoio às mães solteiras que trabalham com a gente. Elas poderiam não só limpar, mas também montar um negócio, desenvolver habilidades, quem sabe, trazer suas filhas para conhecer a realidade do trabalho. Isso fortaleceria nossa marca e mostraria um compromisso com a comunidade. E mais importante, mudaria vidas. As reações na sala eram misturadas. Alguns se mostraram intrigados, outros ainda reticentes, mas Ana podia ver que a semente da ideia havia sido plantada. Ela aproveitou esse momento, pensando nos rostos de Lucas e Clara, e nas mães da comunidade que lutavam todos os dias. Com cada palavra, Ana não estava apenas falando por si, mas por todas aquelas que nunca tiveram espaço na mesa dos poderosos. O Sheik, visivelmente impressionado, elogiou Ana. Essa ideia é poderosa e inovadora. É exatamente isso que precisamos, uma visão que une. Ele se virou para os empresários e desafiou novamente. E quanto mais tempo vocês passarem ignorando essas vozes, mais perdidos estarão nesse mercado. Enquanto o debate ganhava força, Ana sentiu uma onda de esperança. Mas como tudo na vida, a calmaria não durou. Um telefonema interrompeu a reunião. O empresário mais velho, de cara cerrada, retirou-se da sala, visivelmente irritado. Assim que ele saiu, sussurros e murmúrios aumentaram. O clima mudava novamente. Algo estava prestes a explodir. A sala ainda estava pulsando com as emoções de minutos atrás, mas agora o tom era de inquietação. Ana mal podia respirar. O que teria acontecido para aquele homem sair assim tão abruptamente? O que ele poderia ter a dizer que afetaria tudo? O Sheik olhou para Ana com um brilho de preocupação em seus olhos. Sabia que estavam prestes a encarar uma tempestade. E nesse momento, Ana percebeu. A luta estava mais longe de terminar do que ela havia imaginado. Qual seria a consequência disso tudo? O que aquele empresário poderia desvelar que mudaria o jogo? Se ficou um gosto amargo no ar, foi a certeza de que sua jornada apenas começava. Que desafios e oportunidades estavam por vir? O murmúrio na sala se intensificava. Ana podia sentir os olhares se voltando para o Sheik, que parecia pesar as palavras do empresário que havia saído em fúria. Ela sabia que cada momento contava e naquele instante, seu papel era mais do que defender uma ideia. Era ser uma ponte, um elo entre mundos que pareciam opostos. E neste desafio, ela precisava ser mais forte do que nunca. Vocês têm ideia de quantas mães lutam diariamente para sustentar suas famílias? Elas merecem um lugar à mesa, assim como nós. Ana insistiu, seu olhar passeando de rosto em rosto, capturando a atenção de cada empresário. Portanto, se olharmos para além do lucro imediato, poderemos construir um legado que perdurará muito além de nossas vidas. O clima na sala foi mudando lentamente, como nuvens que se dissipam antes da tempestade. Alguns empresários começaram a trocar olhares de desconforto, outros de entendimento. O Sheik, no entanto, permanecia focado. Ele sabia que o que Ana propunha sacudia as fundações de um sistema que estava entrincheirado há muito tempo. Quantas oportunidades estamos deixando escapar por não enxergar além de nosso próprio umbigo? Ele perguntou, com uma voz firme e controlada. Isso é mais do que uma questão de negócios. É sobre humanidade e transformação. As palavras do Sheik ecoaram nas paredes da sala. Era como se Ana tivesse acendido uma luz em meio à escuridão do egoísmo corporativo, revelando a beleza que poderia surgir da união de forças. Mas, naquele momento crucial, um dos empresários que permanecia em silêncio levantou a mão, parecendo pensativo. Você realmente acredita que isso é viável? Ele perguntou, com uma ponta de ceticismo na voz. Investir em pessoas em vez de simplesmente maximizar nosso retorno financeiro? Ana percebeu que naquele questionamento havia o potencial de um confronto ou uma aliança. Sua mente, mesmo com a pressão, começou a se movimentar rapidamente. Ela lembrou-se de Lucas e Clara, e do quanto suas vidas poderiam mudar se tivessem apoio. Aquela poderia ser a chance que estavam esperando. Não só acredito, como tenho certeza, respondeu Ana, seu coração pulsando forte. Vamos ser um exemplo. Um compromisso não só com esses negócios, mas com a vida que pulsamos ao nosso redor. Investir em pessoas é sobre acreditar que o retorno vem de algo muito maior do que dinheiro. O murmúrio se intensificou novamente e Ana sentiu um misto de medo e esperança.
Como uma onda que ameaça se quebrar, a tensão crescia. O sheik olhou para os outros empresários, sua expressão séria. Ele sabia que uma decisão estava prestes a ser tomada, mas ainda pairava a dúvida no ar nesse momento. O empresário que havia deixado a reunião voltou, com o rosto ainda marcado pela indignação. Ele interrompeu a conversa, uma expressão desafiadora nos olhos. Vocês realmente acham que a caridade irá mudar o cenário? O que está em jogo aqui é o nosso legado, não podemos ser ingênuos. Uma onda de tensão percorreu a sala. Ana sentiu um frio na barriga. O que aquele homem poderia ter a revelar agora? Ele parecia prestes a expor algo que poderia mudar tudo. A reunião estava prestes a escorregar para uma discussão acalorada, e Ana precisava agir rápido. Não se trata de caridade, mas de um compromisso sério e mútuo, retrucou Ana sem hesitar. Mas nas profundezas de sua mente, uma pergunta ecoava: até onde ela estava disposta a ir por suas crenças? E naquele fogo cruzado, uma nova perspectiva poderia surgir. A dúvida e a incerteza se tornaram espessas no ar, enquanto a tensão criava um clima eletrizante. O que seria revelado naquele quatro paredes poderia marcar um novo início ou um precipício intransponível. Ela respirou fundo, ignorando o medo, disposta a lutar não só por seus sonhos, mas por tantas outras vidas que estavam junto a ela naquela sala, que apenas aguardavam por uma chance. Quando o empresário começou a falar novamente, a sala ficou em silêncio, todos prontos para ouvir. O que ele tinha a dizer realmente mudaria o futuro de todos? O empresário respirou fundo, sua expressão mista de ceticismo e reflexão. O que vocês estão propondo, na verdade, é uma revolução. Mas eu pergunto, quantos de vocês estão prontos para arriscar suas fortunas por uma ideia tão incerta? Sua voz foi tomando força, enquanto a tensão seguia crescendo, pulsante como um tambor de grande intensidade. Ana sentiu o olhar do sheik fixo, estimulando-a a continuar. Não podia desistir agora. Precisamos investir em transformações e não em caridade. A palavra caiu pesada na sala, como um peso que poderia mudar a maré. Ela se lembrou de Clara, a jovem mãe que sempre sorria, apesar das dificuldades. Se conseguirmos mudar a vida de uma única pessoa, de uma única família, isso não será um retorno? Não será um legado? Cada um aqui tem o poder de tocar vidas. Os olhares começaram a se entrelaçar. Um murmúrio de concordância começava a se formar entre alguns empresários. Mas a voz do empresário ainda ecoava, parecendo uma sombra sobre a conversa. Ah, e o que vai acontecer quando essa mudança não acontecer? E se falharmos? Estamos falando de compromissos financeiros imensos e de uma reputação construída ao longo de anos. Sua frustração era visível, e Ana podia sentir a pressão crescente em seu peito. Sentia que precisava de mais. O sheik, aparentemente em contemplação, voltou a falar, agora com a voz suave, mais firme. O medo é um obstáculo, mas também é um motivador. O fracasso não é o oposto do sucesso, mas parte dele. Precisamos nos arriscar se queremos um impacto real. Se me permitirem, gostaria de compartilhar uma visão que tenho. Ana observou enquanto todos na sala se inclinavam para a frente fascinados. O sheik começou a contar uma história sobre sua infância. Cresci em uma pequena aldeia, cercada por desertos e dificuldades. Vi as mães trabalhando dia e noite, mas vi também a força delas. Cada uma tinha um sonho, uma esperança. Foi delas que aprendi a lutar, a nunca desistir. E se um homem puder mudar uma vida só, imagine o que dezenas de nós poderiam fazer juntos. As palavras dele eram um convite e um aviso, ao mesmo tempo. Ana sentiu a energia da sala mudar, como uma tempestade que começava a acalmar. As pessoas estavam ouvindo, incorporando suas emoções. Ela viu o empresário que antes se opunha, agora absorto. No rosto dele, uma centelha de compreensão começava a brilhar. Talvez você tenha razão, ele murmurou quase para si mesmo. Mas e se falharmos, não só financeiramente, mas em tudo? O que nos resta depois disso? Ana respirou fundo. Essa pergunta era dolorosa e conhecida. Olhando nos olhos dele, ela se sentiu mais forte. E se falharmos? Então aprendemos. E se tivermos sucesso? Criamos um exército de transformação. Temos duas opções: ficar paralisados pelo medo ou caminhar juntos para a mudança. A escolha é nossa. Uma sombra cruzou o rosto do empresário, mas Ana percebeu algo diferente. Ele estava começando a ceder. Mas e se houvesse uma maneira de minimizar esse risco? Ele perguntou, sua voz agora cheia de curiosidade. O que você tem em mente, Ana? A sala ficou envolta em uma expectativa fervilhante. Ana sabia que era seu momento de brilhar. Podia ver a oportunidade diante de si, e com uma mistura de coragem e emoção, ela se preparou para dar um próximo passo decisivo em direção a algo maior. O sheik fez um aceno.
como se estivesse pedindo a mesma coisa. Mas Ana ainda sabia que o maior desafio estava por vir. Poderiam eles realmente unir forças? E o que estaria disposto a perder cada um para ganhar tudo? O coração de Ana batia rápido. Ela estava prestes a tocar em uma ideia que poderia mudar tudo de uma vez. O que viria a seguir poderia finalmente ser a resposta que esperavam ou, por outra parte, um caminho repleto de surpresas e desafios que ela não podia prever. Ana olhou ao redor da sala, as expressões dos empresários agora se misturando entre a dúvida e um novo entendimento. O sheik, com seu semblante sereno, parecia um farol em meio ao nevoeiro das incertezas. O empresário que antes se mostrava cético tinha os olhos brilhando, como se vislumbres de uma nova possibilidade estivessem começando a tomar forma em sua mente. Há muitos caminhos que podemos seguir, começou Ana, decidindo aproveitar a abertura. Eu sugiro que criemos um fundo de investimento comunitário, um lugar onde possamos direcionar nossos recursos de forma colaborativa, algo que nos permita investir em projetos que tenham um impacto real nas vidas das pessoas. Ela viu um movimento de cabeças afirmativas e corações acelerados. As ideias que ela estava compartilhando agora pareciam encontrar ressonância, como se um eco de esperança estivesse preenchendo o ar denso da sala. A imagem de Clara, lutadora e cheia de sonhos, voltou à mente de Ana. Se todos ali pudessem se conectar com aquelas histórias, esse fundo poderia ser um motor poderoso de mudança. Imagine, continuou ela, cada empresário investindo uma fração do que normalmente destinaria a campanhas publicitárias ou eventos. Poderíamos transformar isso em microcréditos, formação profissional e várias outras iniciativas que realmente fazem a diferença. O sheik sorriu, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Quando lutamos por uma causa maior, o benefício se multiplica. O que você propõe não é apenas um investimento, é um compromisso. E isso, meus amigos, é mais valioso que ouro. Sua voz teve um peso quase palpável. Ana, inundada pela inspiração, se apressou a aproveitar. Toda mudança precisa de um rosto, de uma história. Não podemos apenas investir em números, precisamos ver e ouvir as pessoas por trás deles. Vamos mostrar os resultados, dar visibilidade às transformações. Os olhares agora eram de entusiasmo, as conversas começaram a ecoar novamente. Ana correu seus olhos por cada um dos rostos ali presentes. Havia uma mistura palpável de excitação e expectativa, mas ao mesmo tempo a dúvida ainda pairava no ar. Mas e se seu plano não funcionar? Interveio o empresário mais uma vez, sua expressão condizendo com os medos que antes havia compartilhado. E se gastarmos tempo e esforço, e nada mudar? Ana, sabendo que momentos como esse não poderiam ser desperdiçados, elevou um pouco a voz. E se funcionar? E se, ao invés de falhar, criarmos um novo padrão de responsabilidade social que pode contagiar outras comunidades e empresas? A vida é feita de riscos. E quando colocamos o coração na batalha, os resultados podem ser surpreendentes. A sala estava em um misto de tensão e esperança. A jovem mãe Clara, a motivação que a movia, agora fervia em seu coração. Lembrar-se de seu sorriso a fazia querer lutar por mais. Os empresários estavam começando a se unir, cada um deixando suas resistências e talvez, desconectando-se da dúvida que até então os mantinha paralisados. A conversa se aprofundou, e a sala se encheu com uma nova energia. Ana falava de planos, de prazos, de impactos reais. Ela podia ver as ideias começando a tomar forma, como plantas em solo fértil, sedentas por luz. No entanto, um pensamento a fez hesitar por um breve momento. E se, ao final, tudo tivesse sido apenas um sonho? Uma miragem que desapareceria tão rapidamente quanto havia surgido. O nervosismo a consumia, mas a determinação de não desistir a empurrou adiante. Assim que o sheik se levantou para oferecer suas próprias contribuições ao plano, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu abruptamente e uma mulher entrou, seu semblante pálido e os olhos arregalados de preocupação. Desculpe interromper, mas preciso falar com você. Ana, é sobre Clara. Ana sentiu seu coração afundar. O que poderia ter acontecido? O que ela não sabia? A sala, antes vibrante, silenciou-se como se o ar tivesse sido cortado. O que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. Ana sentiu a tensão na sala aumentar instantaneamente. A mulher, ofegante, se aproximou. Era Carla, uma amiga de Clara que fazia parte da comunidade local. Nos olhos dela, uma mistura de desespero e urgência, como se cada segundo fosse precioso. Não sei como te dizer isso. A voz de Carla falhou, e suas mãos tremiam. Ana não conseguia processar o que estava acontecendo. A sala estava em silêncio absoluto, todos os olhos fixos na cena que se desenrolava. Clara teve um acidente.
Ela está no hospital, Carla finalmente conseguiu concluir, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O mundo de Ana desabou. Ela se sentiu como se tivesse sido puxada para fora da sala, para um lugar sombrio e frio, onde o tempo não existia. As palavras de Carla se repetiam em sua mente como um eco distante. Não, não pode ser. Era tudo o que conseguia pensar. Um nó se formou em sua garganta, e a sala se misturou ao seu desespero. Os empresários se entreolharam, confusos e preocupados. O sheik, impressionantemente calmo, levantou-se e foi até onde Ana estava, colocando uma mão suave em seu ombro. Ana, sua voz era doce, mas firme. Você precisa ser forte agora. Vamos fazer algo por ela. A frase a fez respirar fundo. Clara precisaria de ajuda, e isso era exatamente o que Ana tinha proposto a todos ali. Sua mente começou a girar, a conexão que ela fizera ali com aqueles empresários poderia ser o impulso que precisava em um momento como esse. Precisamos de recursos, Ana disse em voz baixa, mas crescente em determinação. Precisamos agir agora. A ideia de Clara, frágil e vulnerável, a fez lembrar que a vida é curta e preciosa. Ela virou-se para os empresários, agora em modo de ação. Se criarmos essa rede de apoio que discutimos, podemos ajudar Clara. E não só a ela, mas a outras pessoas que também precisam de nós. Este é o momento para mostrarmos o nosso compromisso. O sheik, em um gesto de apoio, começou a fazer sinal aos outros empresários para que se juntassem a ele. Cada um de vocês pode fazer a diferença. Vamos fundir nossas capacidades e mostrar que a solidariedade não é apenas uma ideia, mas uma prática. E assim, uma nova conversa eclodiu na sala. Agora, o foco era em soluções. Ana observava as ideias fluírem como um rio encorpando-se, com empresários se oferecendo para ajudar em custos médicos, suporte financeiro e apoio logístico. Era como se o acidente tivesse acendido uma chama de empatia que há muito estava escondida. A verdade é que devemos lutar pelo que é justo. Não podemos permitir que isso nos imobilize, mas nos una, disse um dos empresários, pela primeira vez emocionado. Ana sorriu, sentindo a energia contagiante da determinação na sala. O que antes eram apenas números e estratégias feias agora se tornavam rostos e vidas. Clara era a força que todos precisavam para avançar. A dor e a solidariedade se entrelaçaram, formando uma rede inexpugnável que poderia fazer a diferença. Enquanto a sala começava a se agitar novamente, com ideias surgindo à torto e à direito, Ana sentiu um fervor no peito. Ela estava dividida entre a preocupação por Clara e a determinação renovada de seguir em frente. Então, uma pergunta ecoou em sua mente. E se essa tragédia se transformasse na centelha de um movimento maior, algo que poderia mudar as realidades de muitos? À medida que os empresários discutiam, um deles se levantou e fez uma revelação que poderia mudar tudo de novo. O que ela não sabia ainda era que o impacto da trajetória de Clara estava muito além do que poderia imaginar. Eles estavam prestes a entrar em um território desconhecido, e Ana mal podia esperar para descobrir a surpreendente conexão que ligava Clara a outros desafios na comunidade. Ana percebeu que à medida que a conversa progredia, uma onda de energia positiva preenchia a sala. As ideias pululavam como faíscas de esperança, e ela se sentia mais forte, mais capaz de enfrentar o que estava por vir. O sheik, em sua presença imponente, liderava a discussão, mas não era ele quem conduzia o coração da reunião. Era Clara. A ausência dela, paradoxalmente, uniu todos de uma maneira que Ana nunca imaginara. Precisamos de um fundo dedicado à saúde e bem-estar da comunidade. Não vamos parar em Clara, o sheik anunciou, sua voz ressoando com autoridade. Se cada um de nós doar uma parte de seus ganhos, podemos fazer isso acontecer. A ideia era audaciosa, mas algo no olhar dele fez Ana sentir que era possível. As cabeças começaram a acenar em aprovação. As vozes logo se misturaram às sugestões e promessas, uma sinfonia de solidariedade que aninhava a esperança. Cada empresário parecia entender que, unindo forças, poderiam transformar suas realidades, assim como fariam pela vida de Clara. Um homem de terno escuro, que até então permanecia em silêncio, levantou a mão. Isso é lindo, mas o que vamos fazer depois? E se Clara não melhorar? Sua pergunta pairou no ar, como um fio de dúvida que não queria se dissipar. O ambiente que havia se tornado tão vibrante pareceu dar uma respirada coletiva. Ana, mesmo nervosa, decidiu que tinha algo a dizer. Precisamos olhar além da emergência. O que você está fazendo, ou o que nós vamos fazer por Clara, pode ser o começo de algo muito maior. Uma rede de apoio que possa ser sustentada mesmo depois que tudo isso passar. Um projeto que realmente mude vidas. Ela falou com o coração. Silêncio. Então, uma jovem mulher ao fundo se levantou, seus olhos brilhando. Isso mesmo.
Podemos chamar pessoas para essa rede, pessoas que precisam de apoio, não só na saúde, mas em outras áreas, como educação e emprego. A animação tomou conta novamente da sala. Aquela ideia estava se formando, um embrião de comunidade que germinava no terreno fértil da união e da vontade de fazer diferença. Ana olhou ao redor, observando as faces que inicialmente apresentavam indiferença, agora preenchidas por um desejo de mudar. No entanto, algo incomodava seu coração. O medo latente de que, depois daquela reunião, tudo voltasse ao normal. E se Clara não tivesse a chance de ver as sementes que estavam sendo plantadas? Seria a feitura de um caminho e a ausência de Clara um justo sacrifício? O pensamento a incomodava, mas não podia deixar que isso a detivesse. Clara era uma lutadora, mas Ana também precisava ser. Ela percebeu que a sala se tornava cada vez mais animada. Planos se desenhavam e ela, mesmo um pouco sobrecarregada, sentia que um propósito nascia a partir daquela luta. E se tudo isso fosse verdade? E se aquela pequena chama pudesse acender um fogo que iluminasse vidas por todo o país? Enquanto a conversa continuava, as ideias fervilhavam, e Ana ouviu uma voz familiar ao fundo. Oi, Ana. Você não vai acreditar no que eu descobri sobre Clara. Era Carla, novamente no centro de tudo, com uma expressão que misturava alívio e urgência. Ana virou a cabeça para ouvir, sentindo o coração disparar. O que Carla poderia ter encontrado que mudaria tudo de novo? A sala silenciou novamente, todos esperando para ouvir a revelação que, sem dúvida, poderia moldar seus destinos naqueles momentos tão incertos. A sala estava em suspense total. O ar estava carregado de ansiedade, e todos pareciam prender a respiração, esperando que Carla, com seu olhar intenso e a voz entrecortada pela emoção, dissesse o que havia descoberto. As promessas de mudança e solidariedade pareciam agora flutuar em um espaço indefinido entre as palavras de Clara e o eco dos desafios à frente. Carla então respirou fundo, tentando organizar os pensamentos enquanto os olhares se fixavam nela. Ana, eu li algumas mensagens que Clara deixou em seu celular. Ela hesitou, o rosto pálido, mas a determinação em seus olhos era inegável. E havia algo mais, um tratamento experimental, algo que ninguém sabe. Ela teve acesso a um estudo na Itália. Um murmúrio percorreu a sala. Ana sentiu uma onda de esperança e desconfiança misturadas. Um tratamento experimental? O que isso significava para Clara? E se funcionasse? As perguntas se alinhavam como soldados prontos para a batalha. Como você sabe disso, Carla? Ana questionou, a voz carregada de curiosidade, mas também de apreensão. Ela estava falando disso com um amigo, um médico. Se ela puder conseguir essa opção, talvez haja uma chance. Carla piscou para Ana, tentando transmitir encorajamento. Entretanto, ainda havia uma sombra de incerteza na sua expressão. Mas precisamos agir rápido. Não sei se era algo que ela gostaria que soubessem, mas era a última esperança dela. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. As vozes que antes vibravam cheias de empolgação agora estavam imersas em especulação. O homem de terno escuro franziu a testa. E se isso não funcionar? Precisamos preparar um plano realista, não apenas esperanças. Ana percebeu que a sala se dividia entre a esperança e a desconfiança. Mas naquela fração de instante, alguma coisa despertou dentro dela. Um impulso. Vamos investigar isso. Se existe uma possibilidade, podemos explorá-la juntos. Se a Clara tem a chance de se salvar, cada segundo conta. Sua voz era firme, cheia de determinação. Os olhares de todos os presentes se voltaram para ela. Aquela chama, que antes parecia tênue, agora ardia forte. Não podemos deixar a dúvida nos paralisar. Precisamos unir nossos esforços para ajudá-la a conseguir esse tratamento. Vamos fazer o que for necessário. As cabeças começaram a se mover em aprovação, mas ainda havia um eco de receio. Carla murmurou, Ana, e se o tratamento não for viável? E se Clara não quiser seguir em frente com isso? Ana conhecia as dores e os medos que vieram à tona com aquelas perguntas. O coração apertava, mas ela não podia desistir. Precisamos agir com amor e respeito, independentemente da decisão dela. Vamos deixar tudo preparado, para que se ela quiser, já temos nosso plano. Um novo burburinho começou a surgir na sala, agora mais pungente e vibrante. O desejo de compreender a verdade sobre Clara e sua saúde. A urgência de agir se tornava evidente, mesmo em meio ao medo. Mas antes que pudessem seguir adiante, o sheik se levantou. Sua presença impiedosa e forte parecia iluminar tudo ao redor. Se formos trabalhar nesse plano, precisamos de conexão direta com médicos e especialistas. Vou contactar meus aliados na Itália. Se há esperança, não podemos deixá-la escapar. Ana sentiu um misto de gratidão e alívio.
As peças estavam começando a se encaixar, mas um frio na barriga alertou que ainda havia muito a se resolver. Enquanto os planos eram discutidos fervorosamente e as vozes se misturavam em uma sinfonia de propostas, um pensamento ecoou na mente de Ana: e se tudo isso fosse ainda apenas um sonho? E se as realidades mais duras ainda estivessem por vir? Então, na porta alguém entrou, trazendo o ar de mudança. Era um médico com uma expressão séria e um documento na mão. O que ele tinha para dizer poderia mudar o rumo de tudo, e a sala se encheu novamente de expectativa. A tensão na sala crescia e todos os olhares se voltaram para o médico que havia acabado de entrar. Ele era um homem de estatura média, pele bronzeada e cabelos grisalhos que balançavam com uma seriedade inabalável. A expressão dele era forte, mas em seus olhos havia um brilho de esperança. Ele segurava o documento com firmeza, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Desculpem a interrupção, ele começou, a voz grave reverberando no ambiente silencioso. Meu nome é Dr. Luiz, e estou aqui a respeito de Clara. O coração de Ana disparou. Era o momento que todos esperavam, mas também o que mais temiam. O que temos, doutor? Ela perguntou, a ansiedade escorrendo por cada palavra. Doutor. Luiz limpou a garganta e continuou. Recebemos informações sobre o tratamento experimental que Clara mencionou. Na verdade, existe um protocolo de pesquisa na Itália que está avançando rapidamente, e Clara é uma candidata ideal. Os murmúrios começaram novamente, mas Ana lembrou-se da força que havia encontrado antes. Ela não queria que a esperança a paralisasse, mas ao mesmo tempo, não podia ignorar a possibilidade que agora surgia. E se ela aceitar? O que isso significa? Questionou. O tratamento exige que ela seja submetida a um regime intenso e bastante específico. Isso envolve viagens frequentes, exames periódicos e, principalmente, uma equipe dedicada a acompanhar sua saúde durante todo o processo. Mas há, sim, uma chance real de sucesso, Dr. Luiz respondeu, com um tom que misturava leveza e responsabilidade. Um silêncio tenso se estendeu. O homem de terno escuro olhou para Ana, visivelmente intrigado. Teste de eficácia? Precisamos entender que não é uma cura garantida. Há riscos envolvidos. Ana sentiu um frio na barriga, mas era um frio diferente. Era como se a ideia de decisão estivesse tão ao seu alcance, tão concreta, que ela poderia quase senti-la na palma da mão. Sim, mas a chance existe. Se existe uma chance, devemos apresentá-la a Clara. Ela tem o direito de decidir. Sua voz ressoava com fervor. Carla, a amigo que se tornará confidente, teve um olhar preocupado. Mas e se Clara não quiser? E se ela estiver cansada da luta? A dor na voz de Carla era palpável, e Ana sabia que não poderia ignorar os medos dela. Nós precisamos ser transparentes. Precisamos contar a verdade. Se este tratamento é a última esperança, Clara merece saber de tudo isso, Ana proclamou, a determinação pulsando através dela. A sala parecia dividir-se entre aqueles que queriam lutar e aqueles que temiam a pressão dessa luta. Mas Ana respirou fundo. Precisamos de um caminho, um entendimento do que estamos lidando. Se Clara decidir não seguir, pelo menos nós teremos tentado. Antes que algum dos presentes pudesse responder, Dr. Luiz quebrou o silêncio. Podemos agendar uma reunião, uma videoconferência com os médicos na Itália. Assim, vocês podem fazer perguntas diretamente e esclarecer qualquer dúvida que tenham. Ana sentiu um misto de alívio e empolgação. Era um passo à frente, um momento em que a vida de Clara poderia mudar para melhor. Sim, vamos fazer isso. Precisamos fazer com que a Clara saiba que não está sozinha, que possui o apoio de todos nós. As vozes começaram a se unificar em um coro entusiasmado. A energia na sala era palpável, como se um fio invisível ligasse todos naquela missão. Ana pensou que mesmo diante da incerteza, havia algo imensamente poderoso a ser celebrado. A força do amor, a união em urgência e a esperança. Mas então, um aviso tocou o celular de Carla. Ela olhou a tela rápida e aflita. É a Clara, ela mandou uma mensagem. A sala parou e todos se inclinaram para ouvir. O coração de Ana estava na garganta. O que Clara diria? Aquela mensagem poderia redefinir não apenas o que estavam prestes a fazer, mas todo o futuro. A sala estava em suspense total. Todos prenderam a respiração enquanto Carla abria a mensagem no celular com suas mãos trêmulas. O brilho da tela iluminou seu rosto, revelando a mistura de ansiedade e esperança que permeava o ambiente. Ela começou a ler em voz alta, sua voz quase um sussurro. Oi, gente, se você está lendo isso, significa que alguém me contou sobre a reunião. Eu queria muito estar com vocês agora. Ana sentiu o coração apertar. Clara, mesmo em meio à sua luta, ainda encontrava formas de se conectar. Eu sempre sonhei em ser médica.
E agora, se há alguma chance de que esse tratamento funcione, eu quero tentar. Por favor, façam tudo o que for possível para descobrir mais e, acima de tudo, não se esqueçam de cuidar das outras mães e crianças. Eu estou com vocês, mesmo que não fisicamente. A cada palavra, lágrimas quentes escorriam pelo rosto de Ana. Ela sentiu uma onda de amor e determinação transbordando de seu ser. A sala estava tomada por um silêncio reverente, cada um ali pensando no poder e na coragem que Clara exibia, mesmo de longe. Vocês ouviram isso? Ana exclamou, sua voz carregada de emoção. Ela quer tentar. Vamos fazer isso por ela. Vamos fazer isso juntos. O clima na sala mudará completamente. O sheik se levantou, seu olhar firme e determinada. Hoje não somos apenas empresários ou faxineiros. Nós somos uma comunidade. Clara nos deu uma visão, um objetivo. Precisamos agir rapidamente, fazer o que for preciso para apoiar essa jornada. Vamos nos unir a esta causa. As cabeças começaram a acenar em aprovação, e a energia positiva se espalhou como um fogo, ardente e vibrante. Ana sentiu um calor se espalhar pelo peito. Finalmente estavam todos juntos, em um só propósito. Um dos empresários começou a se mover pela sala, circulando, perguntando o que cada um poderia fazer. Posso entrar em contato com os nossos parceiros na Itália, disse ele. Se houver algo que possamos fazer, vamos descobrir. A excitação tomou conta e Ana ouviu as ideias surgirem. Cobertura dos custos do tratamento, apoio legal para garantir que Clara pudesse viajar, até mesmo iniciativas para arrecadar fundos na comunidade. Enquanto ideias fervilhavam, Ana olhou para o sheik, que agora dirigia a reunião com maestria. Ele tinha uma perspectiva única e parecia ter uma rede de contatos que poderia ajudar a acelerar o processo. Vou marcar uma videoconferência com os médicos assim que o dia acabar, disse ele. Vamos conseguir mais informações para que Clara tome sua decisão. Ana estava com o coração cheio de esperança e gratidão. O que começou como um pesadelo agora se transformava em um caminho repleto de luz. Clara, que trazia tanta força e amor, não apenas para Ana, mas para todos ao seu redor, seria apoiada. À medida que os minutos passavam e o bulício dos empresários engrossava, algo dentro de Ana se acendeu. Era a percepção de que eles não estavam apenas ajudando Clara, estavam criando um modelo de como empresas e comunidades podiam trabalhar juntas, um exemplo de solidariedade que poderia se espalhar além daquela sala. Um legado de amor. Ela respirou fundo, o entusiasmo passando pelo coração. Este é nosso momento. Ana gritou, fazendo todos se voltarem para ela novamente. Vamos dar voz aos invisíveis. Vamos mostrar que somos mais fortes juntos. E que a luta de Clara é apenas o começo. Os aplausos começaram, um eco ardente de apoio, enquanto a sala se enchia de energia renovada. O compromisso estava firme e ardente em cada coração presente. Ana sabia que a jornada ainda não terminara, mas agora ela e sua comunidade tinham aliados, não apenas recursos, mas um propósito. Foi no deslocamento de todas aquelas ansiedades e esperanças que Ana sentiu a verdadeira mudança acontecendo. Clara estava tão presente ali quanto qualquer outro. E aquele dia, o dia que começou como um convite inesperado, acabaria por se tornar o marco de uma transformação não apenas pessoal, mas comunitária. Vamos nos reunir amanhã para determinar nossos próximos passos. O sheik anunciou, e todos concordaram em uníssono. Uma nova era começava, e eles estavam todos juntos na luta. Ao sair daquele espaço, Ana sentiu um novo ar, um calor no peito que refletia a esperança de sua filha e daquelas mulheres que um dia seriam vistas. Era um sentimento de que levantava vozes e realizava sonhos, um eco de um novo futuro que aguardava ansiosamente por sua chance. Ainda havia muito a se fazer, mas Ana tinha certeza de algo. Clara estava em boas mãos, e a mudança estava apenas começando. Eles iriam lutar juntos, não apenas pela filha da faxineira, mas por todas as crianças e mães invisíveis que mereciam ter espaço, amor e, acima de tudo, um futuro. O sol se punha, e com cada raio de luz que desaparecia sobre São Paulo, um novo horizonte se descortinava. Eles estavam prontos para a batalha. E você? Está pronto para fazer a diferença? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e ser parte dessa revolução. Não espere nem mais um segundo.